Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu irei falar de uma animação, um dos filmes mais amados do Homem-Aranha, que é Homem-Aranha no Aranhaverso. Será que essa animação era tão boa quanto a gente se lembra? Será que é um dos melhores filmes do Homem-Aranha? E uma das melhores versões do Miles Morales? Vamos ver, ok? Mas antes, deixa seu aranha like, seu aranha comentário e seu aranha e ativa o sininho aranha e se inscreve no canal, pois estamos quase conseguindo 900 inscritos. Muito obrigado a cada um que se inscreveu no meu canal. Agradeço de coração, ok? Então, sem mais delongas, vamos ir pro vídeo. O filme começa com uma narração sobre o Homem-Aranha, que era do Peter Parker da Terra 1610, onde ele explica toda a sua vida e toda a sua trajetória, onde ele foi picado por uma aranha e pelos últimos 10 anos ele foi o único Homem-Aranha. Ele se casou com a Mary Jane, teve a sua tia May viva, e nessas cenas aí tem umas referências ao filme do Homem-Aranha 3, aquela dança do Buddy Magai, você lembra? Chuinu, na. É muito engraçado, eu vou mostrar a cena aí. Aí depois temos também uma referência ao Homem-Aranha 2, onde ele impeça o Terem. Ou seja, ele fala que a vida dele tá até bem mais fácil após tudo isso. E que ele foi o único Homem-Aranha. Ou será que não? Após isso, o filme corta e somos apresentados ao nosso protagonista, que é o Miles Morales, tá? Enquanto isso, ele tava ouvindo uma música, os pais dele o chamam para ele ir no novo colégio dele, tá? Aí depois somos apresentados aos pais dele, o Jefferson Morales e a Rio Morales, tá? Aí depois disso, enquanto ele tava andando na rua, indo até o colégio, ele vê que o pai dele tava indo, então o pai dele decide levar ele, já que ele era um policial. Só que aí o Miles fica todo envergonhado. Coitado dele. Aí depois disso eles conversam um pouco, aí ele cita até o irmão do pai dele, o Egon Morales, o Egon, só que aí o pai e ele não tem mais uma conexão entre irmãos. Após isso, o Miles chega no colégio e ele se despede do pai, porém o pai dele diz, eu te amo, filho. Aí ele para e ele começa a falar, você tem que dizer, eu te amo, pai. Aí ele envergonha ele na frente do colégio. Coitado do Miles, cara. Aí o Miles tem que dizer, eu te amo, pai. E aí ele disse, positivo. Coitado dele, coitado. Meu Deus do céu, ele não merecia isso. Mas enfim, de qualquer forma, após isso, o Miles começa a sua nova vida no colégio, porém tudo dá errado, não dá tão certo. E quando ele vai na aula dele sobre física, sobre coisas multiversais, ele se atrasa. Até que depois ele conhece uma garota chamada Wanda. Lembrem desse nome, tá? Após isso, ele vê que ele tá indo tão mal no colégio. Só que ele quer fazer isso de propósito. Ele não quer ficar no colégio dele. Mas daí tem uma. Se você reparar aí nessa cena, lá no mês que tá escrito, ele escreve dezembro. Ou seja, é uma junção entre fevereiro e dezembro em inglês. Caramba, Miles, eu sei que tu não gosta do colégio, mas isso aí, cara. Isso aí foi sacanagem. Mas enfim, a professora dele diz que vai mandar uma tarefa, mas não é sobre física, e sim é sobre ele, quem ele quer ser. Só que o Miles não liga isso muito e decide ir até lá na casa do tio dele, o tio Egon. O tio Egon eu acho ele um personagem bem bacana, até que não se revelaram mais coisas. Mas enfim, de qualquer forma, o Miles diz que conheceu uma garota e o tio dele tenta ajudar ele, que é o seguinte, tá? É assim, olha só, tu chega na garota, coloca a mão no ombro dela e fala, aí... Essa cena é muito engraçada, cara. E aí, é como se isso fosse funcionar. Você tinha que ter as minhas cantadas, olha só. Aí, seu pai é. Aí, seu pai é consultor? Sim, por quê? Porque você é uma gaiacha. É, não deu tão certo, mas vocês entenderam, enfim. De qualquer forma, após isso, o tio dele decide levar ele até numa estação de metrô para eles picharem um pouco. Enquanto o Miles estava pichando, ele vê que uma aranha pica ele. Só que o Miles não se importa muito. Só que aí era, na verdade, radioativa. E ela tinha um número 42. Lembre desse número, viu? Não é 41 de outra semana no Cartoon, tá? Enfim. De qualquer forma, após tudo isso, o Miles ele chega lá no colégio, já que ele meio que tinha fugido, não podia ir embora. Ele percebe que a calça dele ele tá encolhendo. Aí ele acha que é adolescência. Só que aí depois ele percebe que ele tá tendo muitos pensamentos altos, ele tá sentindo muitos perigos, sabe? Depois ele se esbarra com a Wanda. A Wanda ela diz o nome dela até que o Miles decide tentar o que o tio dele o ensinou. Só que aí acontece o seguinte, como ele tinha ganhado
os poderes, sem ele soubesse, ele sem querer, ele pega no cabelo dela, pois sabe o Homem-Aranha quando escala as paredes? Então isso acontece. Aí depois ele grude a mão dele no cabelo dela, e depois ele arranca o cabelo dela. E tiveram que cortar, coitada da Wanda. O Miles ele fica muito envergonhado e ele decide ir embora. Porém, o segurança viu que ele escapou do colégio ontem, então decide perseguir ele. Até que do nada o Miles consegue escalar nas paredes. E quando ele chega lá no quarto dele, ele vê um gibi do Homem-Aranha. Aí ele pensa, o quê? Eu não pode existir dois Homens-Aranha, só existe um Homem-Aranha. Então, o Miles decide investigar lá no metrô do outro dia quando ele foi picado por uma aranha. Porém, ele escuta os barulhos onde era simplesmente de um não, qual é que é o nome? De uma máquina de partículas. Não, como é que é? Acelerador de partículas, isso. Onde ele vê tudo isso e percebe que era o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde. Após isso, o Homem-Aranha vê que o Miles está em perigo e decide salvá-lo. Até que o Homem-Aranha e o Miles eles se conhecem pela primeira vez e sentem o sentido aranha um do outro. E nessa cena dá para perceber que o sentido aranha do Miles antes era verde e roxo, uma referência ao tio dele. Porém, quando ele decide virar o Homem-Aranha, se transforma em vermelho e azul. Ou seja, isso aí achei uma referência muito legal. O Homem-Aranha fala que ele vai deter o acelerador de partículas e que depois vai ensinar tudo pro Miles. E que ele não tem escolha após ele ter ganhado os poderes. Quando o Homem-Aranha vai decidir desligar esse... Como é que é o nome? Acelerador de partículas, ele é atacado por um vilão chamado Gatuno. O Gatuno começa uma luta com o Homem-Aranha. E, mano, esse Homem-Aranha era o Poime, né? Porque imagina, conseguiu parar o Teguen, fez a dança do Buddy Magari, ele também fez uma música de Natal, também fez um picolé, mas que deu errado. Mas de qualquer forma, tem uma cena onde o Gatuno dá um chute nele e ele fica no meio do acelerador de partículas e com uma mão ele consegue parar a máquina. Caramba, ele é forte! Porém, essa máquina foi criada pelo Fisk, que era o rei do crime, e que ele queria usar isso para o quê? Ele queria usar isso para rever sua família de volta, que foi, infelizmente, que teve seu fim num acidente de carro. Após isso, o Fisk decide desligar a máquina, pois ele queria encontrar sua família de volta. O Peter ele tenta apagar o acelerador, porém quando ele é ligado, o Duende Verde burro como é que ele é nesse universo, empurra o Homem-Aranha até nesse acelerador de partículas e simplesmente começa uma explosão inteira. Após isso, o Miles vê que o Duende teve seu fim e vê que o Homem-Aranha está meio ferido. O Homem-Aranha dá um chip pro Miles e ele fala que esse chip é a única forma de deter o acelerador de partículas. Porque senão, se ele for ligado, o mundo inteiro já era. A família, tudo que ele conhece. O Miles decide fugir. Após isso, o Rei do Crime aparece junto com seus capangas para ver o Homem-Aranha e pergunta o que ele viu. O Homem-Aranha fala que ele não vai conseguir rever a família dele, pois eles se foram e sente muito. Após isso, o Rei do Crime parece não ter ligado muito, porém ele simplesmente volta e dá e simplesmente acaba com o Homem-Aranha. Caramba, cara. Como é que ele fez isso? Muita gente fala, esse Homem-Aranha foi nerfado. Não, galera, porque olha só, o acelerador de partículas estava ligado, o Duende Verde jogou o Homem-Aranha dentro dessa energia. Ou seja, é óbvio que o Homem-Aranha ia ficar fraco, o Rei do Crime aproveitou o momento para usar toda a força dele para acabar com ele. Enfim, após isso, o Miles faz um barulho e o Rei do Crime vê isso e diz pro Gatuno acabar com o garoto. O Miles consegue fugir do Gatuno e decide ir até lá na casa dele para passar a noite lá. E ele abraça o pai dele e o pai dele o deixa dormir ali. Só que tem uma coisa, no filme o pai dele não gosta muito do Homem-Aranha, pois como ele é um policial, ele fala que eles se sacrificam muito mais do que o Homem-Aranha, já que eles não usam máscara. Após isso, a mãe do Miles e o pai dele vê no noticiário que o Homem-Aranha estava morto e que era o Peter Parker. Após isso, o Miles fica meio com medo de ter fracassado, já que ele tinha poder, ele podia ter feito alguma coisa. Após isso, no dia seguinte, temos o funeral do Homem-Aranha, onde o Miles compra uma fantasia do Homem-Aranha. E temos o Stanley Pô, saudade do Stanley, ele era massa, viu? Aí temos uma referência dele, e o Miles disse que se não cabesse, ele podia devolver. Aí o Stanley, sempre cabe com o tempo. Porém, depois disso, sem devolução. Muito legal. Após isso, o Miles vê que ele tem uma chance de se mostrar e tentar seguir o legado do Homem-Aranha. Porém, quando ele tenta pular de um prédio, ele simplesmente fracassa e quebra as costas dele. Uma referência ao Homem-Aranha 2, quando ele volta a tentar ser Homem-Aranha de volta. E depois ele vê que o chip dele, que o Homem-Aranha foi entregue, estragou. Pô, coitado. Após isso, após isso, o Miles vai até no túmulo do Peter e ele diz que sente muito, pois ele não sabe se vai dar jeito, que não sabe como é que
vai fazer. E após isso, vem uma pessoa atrás dele. Achando que era o Gatuno, o Miles se protege, porém do nada ele dá um choque nele. Após isso, ele vê que foi atirado uma teia nele. E ele percebe que era o Peter Parker. Só que esse daí não é o Peter Parker, ele era o Peter Parker da Terra 616B. Desculpa, galera, eu só memorizei essas terras, tá? O resto eu não memorizei, desculpa, tá? Mas enfim, de qualquer forma, é nos explicado que esse Peter Parker é o Peter B. Parker, onde pelos últimos 15 anos, não é 20, 25 anos, eu acho que era. Pelos últimos 25 anos ele foi o único Homem-Aranha e, mano, esse Homem-Aranha foi um dos que mais sofreu, porque olha só o seguinte, ele perdeu o Tio Ben, perdeu a Tia May e ele se divorciou da Mary Jane, pois não queria ter filhos. Aí depois ele fala, mas eu encarei isso tudo como um herói. Aí depois ele aparece chorando no chuveiro. Após isso, no dia seguinte, ele tava malhando, né? Malhando, comendo pizza, óbvio. Ele percebe que um portal se abriu em cima dele e simplesmente o teletransportou para esse universo. Ele percebeu que ele tava meio que morto nesse universo. Então ele tá meio que investigando. Após tudo esse flashback, o Miles vê que ele tá caído no chão, esse Peter Parker, e decide levar o corpo. Ele usa o lançador de teia no terreno, consegue escapar da polícia que estava o seguindo e ele consegue escapar. Após isso, o Miles prende o Peter e decide fazer umas perguntas, como se ele... E ele se conhece como de outro universo, se ele é, e ele confirma que isso sim. Porém, tem uma dica, o Homem-Aranha... Desculpa, o Peter B. Parker fala, aí, quando você estiver numa luta, não foca na boca, foca nas mãos. E ele consegue escapar e dar um chute no Miles. Após isso, o Miles diz que ele tem que derrotar o Rei do Crime, senão ele vai destruir o mundo inteiro. Após isso, o Peter pega o chip e percebe que o Miles percebe que está estragado por culpa do Miles. E o Peter começa, ai meu Deus do céu, é por isso que eu nunca quis ter filhos. Aí temos esse arco de desenvolvimento do Peter B. Parker, de ele não querer filhos. E que eu particularmente até que acho legal, porque pensa só comigo, ele não quer ter filhos, pois se preocupou, né? Ele até desistiu de ser Homem-Aranha, provavelmente, né? Mas enfim, após tudo isso, o Peter B. Parker decide ajudar o Miles. Aí o Miles fala que o Peter do universo dele iria ensinar umas dicas. Aí o Peter B. Parker dá uma dica. Passa alguma coisa no traje para não ficar com assaduras. Meu Deus do céu, essa é a dica que ele quer dar? Mas enfim, após isso, o Miles localiza onde é que eles podem conseguir um novo chip e vê que é lá na Alchemax. Então o Homem-Aranha, então os dois decidem ir até lá. E enquanto eles estão se arrumando com os trajes, o Peter B. Parker fala, não, nada de capa. O Elcio, maneira, tira isso daí, o Homem-Aranha não usa capa. É muito legal. E após isso, o Peter B. Parker constrói um plano, porém o Miles vai ficar de vigia, então ele parte para nessa. O Miles até que fica ali, porém ele percebe que o Rei do Crime estava entrando na Alchemax. E com medo de perder outro Homem-Aranha, ele decide entrar junto. Após isso, os dois se encontram novamente e eles percebem que o Rei do Crime estava projetando graças a uma inventora chamada Doutora Octavius. Aí o Homem-Aranha faz uma piada. Olha só, ele vai dizer isso. Você tem até 24 horas. E o Rei do Crime repete isso. Caramba, ele leu o roteiro do filme, óbvio. Mas enfim, após tudo isso, o Peter B. Parker e o Miles conseguem entrar dentro do laboratório dessa doutora. Porém, após isso, os dois percebem que o Miles, ele fica invisível, ou seja, é meio que um mecanismo de defesa. O Peter B. Parker dá as instruções do que fazer, enquanto ele distrai a doutora. Quando a doutora vê ela fica, como é que ele tá vivo? Aí ela faz uns experimentos com ele, pega a saliva dele e vê que ele é de um outro universo. E que percebe que as células dele estavam morrendo. Eu tinha esquecido de mencionar isso. Acontece que as células desse Peter B. Parker estão morrendo por conta que ele não é desse universo. As células dele, os átomos dele não compartilham isso. Ou seja, se ele não voltar para o universo dele, ele vai possivelmente desaparecer. Após isso, a doutora se revela uma doutora Octopus e que vai acabar com o Homem-Aranha. Após isso, os dois conseguem fugir, até que sem querer, o Miles esbarra com uma garota que era a Wanda. O que será que ela estava fazendo lá? Enquanto isso, o Homem-Aranha e o Miles conseguem escapar, porém eles percebem que os montes de cientistas estavam atrás deles. Aí quando o Homem-Aranha pega um donut, ele entrega pro Miles e o Miles joga na cara de um cara.
Isso vai ser importante, viu, pro segundo filme. Enfim, de qualquer forma, os dois conseguem escapar, porém eles são presos e quase perdem o monitor que estavam tentando pegar para rastrear o chip. Porém, eles são salvos por uma mulher-aranha que derrota a Doutora Octopus e que é nos revelado que é a Wanda. Porém, ela revela que o nome dela é Gwen Stacy. Ela conta toda a história dela, que foi picado por uma aranha radioativa, salvou o pai dela, que era um policial, e entrou numa banda, porém não conseguiu salvar seu melhor amigo. Que tristeza. Após isso, num dia ela foi transportada por um portal em uma semana atrás. Mas, cara, isso meio que não faz sentido, porque olha só, o Peter B. Parker estava sofrendo mais com os átomos do que ela. Não faria mais sentido se ela sofresse mais ainda? Não entendi bem, mas tudo bem. Continuando, os dois decidem partir até lá na casa da Tia May. Mas enquanto isso, é nos revelado o que houve pro rei do Kigimi estar fazendo esse plano. O rei do Kigimi, ele quer usar o acelerador de partículas para ir em outros universos para ter a sua família de volta. Pois numa luta contra o Homem-Aranha, a mulher dele, a Vanessa, e o filho dele, Richard, viram isso. E eles tentaram escapar dele. Só que após isso, houve um acidente de carro e os dois, infelizmente, tiveram seu fim. A Doutora Octopus fala que ele vai conseguir ter um monte de família se ele o ajuda ela, então ele decide fazer isso. Após isso, os três partem lá na casa da Tia May e a Tia May vê o Peter e ela fica chorando e fica abraçando ele e diz, tá bem rechuchundinho. E ele fala, ah não, é que eu faço... É quem fala que faz malhação, mas é muito engraçado. Mas após isso, nós descobrimos que a Tia May, ela sabia que o Peter era um Homem-Aranha e que isso acontece e que ele tinha uma base aranha, que esse Homem-Aranha é o Batman, né? Porque olha só, ele tem vários trajes que são algumas referências. Temos o Aranha de Ferro, temos aquele traje lá, aquele traje todo de parata, temos aquele traje preto e verde que pode mudar de qualquer cor na luz, e temos aquele traje de capa, onde o Miles faz uma piada com o Peter B. Parker. Após isso, o Peter vê uma foto da Mary Jane e ele fica meio assim, sabe? Por causa que ele sempre quis ficar com ela. O Miles diz que eles três não têm a menor chance, porém a May fala que eles não foram os únicos transportados, até que somos apresentados a novos personagens, onde são eles: o Homem-Aranha no ar, a Penny Parker com seu robô-aranha e o Porco-Aranha. Mano, o Porco-Aranha é um dos mais engraçados do filme. É explicada a história deles, onde foram picados por uma aranha radioativa, a Penny teve conexão com o robô, o Homem-Aranha no ar, ele luta contra o Kigimi em 1933, o Porco-Aranha ele brinca, ele dança, o Peter B. Parker chega dessa história, já que eu não tava aguentando mais, e pergunta como é que eles vieram. Aí o Homem-Aranha no ar, bem, é uma longa história, um portal veio e nos teletransportou. Que longa história, viu? Após perceberem que um deles precisava fechar o acelerador de partículas da parte de dentro, ou seja, tipo assim, eles precisavam ligar para ir nos outros universos, certo? Porém, um deles tinha que ficar ali. O pessoal todo começa a falar, tem que ser eu, tem que ser eu. Porém, o Miles fala que eles não entendem. Aí a Penny, não entendemos o quê? Até que eles sofrem a mesma coisa dos átomos. O Miles explica que nenhum deles pode ficar no universo dele, porque senão eles vão morrer. Só que o pessoal então entende que tem que ser o Miles. O Peter B. Parker tenta ajudar o Miles a mostrar que ele vai ser um ótimo Homem-Aranha, mostrando o choque dele, a invisibilidade dele. Só que ele não consegue, coitado do Miles. Os aranhas tentam treinar ele, só que o Miles fracassa. Após tudo isso, o Miles fica muito triste e decide ir embora. Após isso, ele vai até lá na casa do tio dele, o tio Egon, e escreve uma carta que ele tá cansado de fracassar com todo mundo, que ele não aguenta mais isso. Porém, ele percebe que alguém entra na casa e é o Gatuno. Até que é nos revelado que o tio dele é o Gatuno. O tio dele é o Gatuno. Caramba, cara! Então, após isso, o Miles consegue fugir dele, porém o Gatuno percebe que ele foi invadido e simplesmente parte para cima do moleque, porém consegue escapar. No dia seguinte, ele volta para casa da Tia May e avisa para os seus amigos o que houve. Porém, ele foi meio que perseguido pela Doutora Octopus, pelo Lápide e... desculpa. E pelo Escorpião e pelo Gatuno. Os aranhas começam uma luta contra esses vilões e a Tia May fica irritada porque cada um começa a destruir coisas da casa dela. E ela pega um taco e bate no lápide e disse, eu disse pra brigarem lá fora! Caramba, muito engraçado. E o Escorpião e o Lápide vão voltar em Homem-Aranha 4, um novo dia. E eu espero que eles sejam ótimos vilões, viu, Marvel? Mas enfim, de qualquer forma, então... Caramba, que calor. Mas enfim, de qualquer forma, então, o Miles consegue pegar o chip que a Penny tinha consertado antes, porém o Gatuno persegue. O Gatuno, ele quase o mata, porém o Miles decide tirar a máscara dele e revela pro tio Egon que ele era esse Homem-Aranha. O Gatuno, ele fica meio assim, sabe? Por causa que o Rei Duque me pede.
pede para matar o garoto. O Gatuno desobedece as ordens dele e decide fazer com que o Miles viva mais. Porém, o Fisk simplesmente aparece atrás dele e dá um tiro nele. O Miles vê que o Gatuno tá meio ferido e decide ir embora. Porém, o pai dele havia recebido uma ligação da polícia que estava acontecendo uma briga lá na casa da Tia May. Porém, ele percebe que o Homem-Aranha tava com o Gatuno e decide ir atrás dele. Após isso, o tio Aaron diz que a culpa foi toda dele e que peça desculpas, pois ele só queria ser um ótimo exemplo para ele. E ele fala que o Miles é o melhor dele. Pô, coitado dessa morte, cara, não precisava. Após isso, o Miles fica triste, mas quando o pai dele decide falar mãos pra cima e vire-se, o Miles consegue ficar invisível. Mas só que aí o pai dele percebe que o irmão dele estava morto e decide juntar as pistas e pensa que foi o Homem-Aranha que acabou com ele. Após isso, lá no colégio, o Miles fica tão irritado que começa a bater em tudo. Ele joga até o caderno de pichações dele, porém o Peter devolve para ele. Após isso, o pessoal começa a falar de todas as perdas que eles tiveram. O Homem-Aranha Noir e o Peter tiveram o tio Ben, o Gwen é o melhor amigo, a Penny o pai dela. Aí o Porco-Aranha fala que a pior parte de ser herói é que não dá pra salvar todo mundo. Pô, isso é verdade, é muito triste, cara. Após isso, o pessoal decide ir embora, porém o Miles iria ir junto. Porém, o Peter B. Parker falou que ele não podia ir, porque senão o Rei do Crime podia acabar com ele. E ele fala que quem vai ligar o acelerador de partículas vai ser ele. Porém, o Miles ele retruca dizendo que se ele fizer isso, ele vai morrer, só que o Peter não liga muito. Então ele prende o Miles nas suas teias, na cadeira, e o Miles pergunta quando é que ele vai estar pronto. E o Peter fala, não vai estar, você tem que sentir, Miles. É simples assim. Após isso, o pai dele aparece, não dentro do quarto dele, mas atrás da porta, dizendo que sente muito e diz que o tio dele, infelizmente, faleceu. E ele fala que o Miles ele é um ótimo garoto e que ama muito o filho e que não precisa dizer sempre te amo pro pai dele. Após isso, o Miles tem suas forças com seu choque e decide simplesmente ir lá na casa da Tia May, pega um traje do Homem-Aranha e faz seu próprio. E, mano, temos essa cena bonita e, mano, essa cena é a melhor cena desse filme, onde o Miles tem seu salto de fé. Caramba, cara, toda essa construção de personagem é maravilhosa, velho. E ele pula naquele prédio e simplesmente sente a aterrissagem e consegue ser um novo Homem-Aranha. Caramba, cara, top 5 melhores cenas do Homem-Aranha. Caramba, cara. Caramba, essa cena me dá uma emoção tão intensa, cara. Eu gostei dessa cena. Caramba, essa cena. E naquela música, La Força Danger, Danger. Vou colocar um pouco essa música, tá? Caramba, essa música é muito irada, mano. Os produtores desse filme pensaram em tudo. Após isso, o Miles decide partir até lá. Enquanto isso, os Homens-Aranha se disfarçam de uns garçons que estavam vestidos de Homem-Aranha. Só que o Peter B. Parker vê que a Mary Jane estava lá e conversa um pouco com ela. Aí o Peter pensa um pouco em ter filhos. Após isso, os Homens-Aranhas partem lá no acelerador de partículas. Porém, todo mundo está perdendo. Até que eles são salvos pelo Miles Morales, que aparece com esse traje lindíssimo, cara. Eu prefiro mais esse traje dele com capuz, mas fora esse traje tá todo bonito, esse traje, a pichação dele, mano, eu gostei muito, esse traje é um dos melhores do Miles Morales, cara, é um dos melhores, e quer saber, esse Miles Morales é minha versão favorita de todos, das versões do Miles Morales, é um dos meus Homens-Aranhas favoritos, cara. Após isso, eles conseguem deter os vilões e tudo dá certo no final. Então, cada Homem-Aranha parte pro universo deles e se despede. Porém, enquanto o acelerador de partículas estava ligando, acontece que os universos estavam se fundindo. Então, quando o Peter B. Parker seria a vez dele de chegar, ele vê que o Rei do Crime estava lá e decide lutar contra ele. Porém, o Miles derrota ele e fala que ele tem que ir pro universo dele. O Peter B. Parker pergunta como é que eu vou saber que eu vou ter uma chance com ela de novo? E o Miles fala, você não vai ter, você tem que sentir. Caramba, toda essa construção entre os dois é muito irada. Pô, essa dupla, Miles e Peter é uma ótima dupla, galera, não tem como. Cinema. Após isso, o Miles luta contra o Rei do Crime numa luta bem irada, porém o Rei do Crime, quando ele pega o Homem-Aranha e decide estrangular ele percebe que a família dele de outro universo vê isso e foge, e o Rei do Crime fica muito triste. Quanto mais irritado ele fica, mais... Bom, quer dizer, não, isso aí é do Hulk, por que eu falei isso? Enfim, o Rei do Crime bate muito, muito no Homem-Aranha e quando ele decide dar o golpe que ele deu no Peter, ele simplesmente o desmaia. Porém, quem tava lá era o policial Jefferson, ele fala, levanta o Homem-Aranha, você consegue. O Miles consegue se levantar e simplesmente dá um choque no Rei do Crime falando,
E aí, oh, olha só a construção de tudo isso. E ele joga uma teia nele e joga no acelerador de partículas, onde consegue desligar a máquina e destruir tudo. Após isso, o Miles ele liga pro pai dele, que estava atendendo, falando o que, que houve com o tio dele, e eles se resolvem. Após isso, como Homem-Aranha, ele conhece o Jefferson. Bom, quer dizer, ele conhece o pai dele, mas como Homem-Aranha, entendeu? E ele abraça dele. Depois disse, boa viagem, cara. Te amo, tá bom, cara? Aí o Jefferson ri e ele, o quê? Me ama? Aí depois disso ele percebe que o rei do crime está na teia dele. Após isso se passa 2 dias, o Miles conta toda essa história, que deu tudo certo no colégio, e que o melhor amigo dele de quarto também tá muito legal, e que, e que ele se querer bateu no Dorone, mas que a vida dele tá sendo muito maravilhosa. E que ele tem outros amigos de outros universos. Só que após isso, quando o filme acaba, aparece a Gwen dizendo, aí Miles, sentiu falta? Que era a Gwen. E, mano, esse filme é muito bom. E temos uma cena pós-créditos do Miguel O'Hara, onde ele vai no universo do Homem-Aranha dos anos 67. É muito hilário, cara, os dois. Não, eu sou o verdadeiro. Não, eu sou o verdadeiro. Não, eu. É muito bom, cara. E, cara, esse filme todo, ele é maravilhoso. A animação 3D é ótima, os personagens, o vilão, ele é mais ou menos, sabe? Mas ele ainda é legal. Ou seja, cara, é um nota 10/10. O arco de desenvolvimento do Miles, do Peter B. Parker, que eu falei nesse vídeo, é muito bom. As cenas de ação são ótimas. E então, e terminou. É nota 10/10 e é o meu terceiro filme favorito do Homem-Aranha, tá bom, galera? Mas então, galera, foi tudo isso, pessoal. E até mais e fui.